Olá! Hoje nós vamos tecer essa blusinha com essa manguinha cheia de borbotos, ok? Vamos lá! Estamos fazendo então a manguinha. Iniciei com barra limpa, coloquei 90 pontos na máquina. Vai ser feito o acabamento depois, para ficar bem fofudinho. Eu estou trabalhando na regulagem 4.2 com 2 fios 2,32, então ele é bem fininho. Nós estamos fazendo borbotos, são essas bolinhas em branco no tecido vermelho. Vai formar como uma manguinha princesa, vamos chamar assim. Eu estou fazendo a cada 12 carreiras, uma carreira de borbotos. Chegando na altura da cava, eu vou diminuir na lateral com o remalhador 5 agulhas de cada lado. E depois eu vou seguir reto. Não vou fazer diminuições, é uma manga posta, mas ela precisa ter bastante pontos em cima, para formar um franzido, preguiado, nem franzido não é. Então, eu preciso de bastante pontos. Vou seguindo reto depois dessa diminuição de 5 pontos de cava. E já está na hora de zerar o marcador de carreiras. Já está na hora de fazer o novo borboto, bolinha, bolota, ou seja lá como for. Eu estou colocando 5 pontos em branco, 5 pontos e deixando uma distância de um para outro de 17 agulhas. Então, intercalando, agora vai ser nessa direção aqui. As outras agulhas eu coloco em suspenso. Deixo 5 baixadas e as demais em suspenso. Carro em suspenso também. Troco a linha para branca, ou para a cor da bolota, né, no caso, que aqui é branca. Chego próximo às agulhas que estão baixadas e teço 10 carreiras. Dá para segurar, dá para colocar um pezinho, dá para deixar sem nada, não convém, porque ele, não tendo peso, ele acaba falhando. Depois que eu fiz as 10 carreiras, quebro o fio e apanho os pontos que estão no início, bem destacados. Aqui é vermelho e branco, então dá para enxergar bem qual agulha que nós fizemos, qual o ponto que foi feito em vermelho, e dá para apanhar. Elevo, conto 17. E as próximas 5 deixo baixadas. Dez carreiras. Mesmo processo. Não é um ponto difícil de se fazer, só que eu, com o carro aqui de trabalho, eu levantei essa alavanca de contador de carreiras para não me dar problema, confusão nas carreiras totais, porque o que vai me dar quantia de carreiras é a linha vermelha, e não essas que nós estamos fazendo aqui, em branquinho. Do outro lado, conto 17. E baixo as 5 para trabalhar.
tiro do suspenso e faço 12 carreiras em vermelho. Então, eu vou baixar o contador de carreiras, a alavanca, né, para o contador de carreiras, e esquecer que ele marque. E assim eu vou fazendo intercalado. Esses fios que sobram, nós vamos amarrar um nó firme e depois de tirar da máquina, nós vamos arrematar ele por dentro dessa bolota que formou aqui. Limpando o trabalho. Eu fiz com 5 pontos em branquinho, 5. Poderia ser feito um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Já tentei com 3, mas a linha mais grossa, com linha fina, como 2 fios aqui, ele não fica aparente, ele faz um trabalho bem estranho. Então, eu preferi 5 pontos. Certo? Eu vou chegar no final da cava e tiro a manguinha e mostro para vocês o efeito que dá essas bolotinhas aqui. Esse é o nosso trabalho depois que sai da máquina. Cheio de fiapo para todo lado. Nós precisamos ter uma paciência para amarrar os fios do branquinho aqui da bolota, amarrar e depois encobri-lo dentro, pelo direito, né, dentro do desenho formado. A manga praticamente é reta. Chegamos só na hora da cava, remalhamos 5 de cada lado e depois seguimos reto até em cima. E foi remalhado. Fiz 70 carreiras aqui de cava e remalhei em cima. Vou deixar descansando a peça. Eu tenho 2 mangas, né, para fazer. Vou deixar descansando para que essa linha retorne um pouco de corpo, ela ganhe corpo, porque ela está bem fininha, bem delicada. Em regulagem menor eu não conseguia trabalhar porque ela não despachava as agulhas. Então, a linha 232 tem dessas coisas, é melhor trabalhar com 3 fios. Depois de descansar, arremato bem os fiapos brancos para eliminar esse problema. Coloco a barrinha antes de costurar a peça. A blusinha, a parte da frente, é só vermelho, vermelho liso. E o acabamento também é bem simples, o acabamento embaixo e o acabamento da golinha vai ser um tubular enroladinho. O detalhe mesmo da peça é a manga com esses enfeites em branco. Esses detalhes aqui poderiam ser, em outra peça, no caso, poderiam ser com mais carreiras também. Eu fiz 10. Ele já deu um efeito bem bonitinho. Poderia ser com mais carreiras e fechar na lateral, enchendo dentro com plumante, por exemplo, daí ficaria uma bolota bem bonitinha, bem fofinha, talvez 7 pontos e costurado na lateral para o plumante não escapar, né? E também outro detalhe poderia ser, ao invés de apanharmos os pontos, como nós fizemos aqui, nós apanhamos o início e o fim desses coloridinhos, deixar ele sem apanhar, deixar ele aberto. Aí ele ficaria no lado direito um desenho formando um furinho do lado. Igual a manguinha da princesa Branca de Neve, se eu não me engano, é assim. Um furinho do lado. E daí mais carreiras do que 10, né? Um tanto maior. Que ele ressalte para fora e dê para ver o buraquinho. Tudo é detalhe. Essa é uma peça, uma ideia básica. Em cima dessa ideia básica, você cria, inventa e dá uma satisfação muito grande criar, não copiar simplesmente, fazer igual ao que já foi feito. Criar em cima dá uma satisfação bem grande, o ego
E também experiência, porque você não pode ter experiência nas experiências alheias, tem que ter na própria. Certo? Essa é uma blusinha que a menina, eu acho que vai ganhar de Natal. Não vai ser conjuntinho. Pedi se ela queria uma sainha que acompanhasse, ela disse que não vai ser conjuntinho. Mas, se alguém quiser fazer um conjuntinho, sainhas, eu já mostrei alguns modelos, alguns exemplos em vídeo, em outros vídeos. Então, é só criar, adaptar a modelo que você queira, ok? Eu vou fazer a parte da blusa, os acabamentos e mostro a blusinha terminada para vocês. E aqui ficou pronta a nossa blusinha. Ela tem 64 de busto, 66 de busto por 34 de comprimento. A manguinha, 22 de comprimento a manguinha. Foi feito um borboto ou bolota com a linha branca e o corpo da blusa em linha vermelha 2,32. Malha lisa com esses detalhes aqui. Golinha que enrola o acabamento e barra 2 sim, 1 não embaixo. O acabamento da manga segue o 2 sim, 1 não também. O acabamento da manga foi posto depois, costurado depois. O acabamento superior também foi costurado depois. E a parte da barrinha da blusa foi tecida junto. Essa medida que foi dada aqui é para uma menina de 4 anos. Eu faço medidas, eu não faço tamanho, idades, porque idade varia, o tamanho nem sempre coincide, crianças da mesma idade não têm o mesmo tamanho. Então, preciso fazer alguma peça, quero fazer para tal idade, tiro uma medida, faço a amostra, desenvolvo o trabalho em cima da amostra que eu fiz, porque a linha também varia. Se eu fizesse essa mesma peça com linha 2,30 ou 2,28, ela sairia num tamanho diferente se eu seguisse as mesmas agulhas, mesmos pontos, pusesse a mesma quantia de pontos, mesma quantia de carreiras, ela sairia diferente. Máquinas também variam. Uma regulagem de uma máquina para outra também varia. É pouca coisa? Sim, mas esse pouca coisa te dá alguns centímetros, dependendo do tamanho da peça. Então, essa é a nossa peça para hoje. Nosso trabalho foi mostrar como fazer esse tipo de detalhe na manga. Fica diferente, fica bonitinho e é uma coisa simples de se fazer. Certo? Muito obrigada, bom trabalho!